outra coisa que a gente poderia utilizar dentro dos nossos componentes é a gente converter componentes de classe em componentes que usam React Hooks. Por quê? Porque se vocês perceberem, a gente tem aqui uma estrutura, né, de um componente de classe, tá? Então ele poderia estar um pouquinho mais complicado ainda. Então deixa eu ver aqui o app, acho que tá. Então a gente poderia aqui, dentro desse componente, ter que trabalhar com ciclos de vida, né? Então eu poderia ter que estar trabalhando aqui com component dit mount. Então eu teria que estar colocando aqui o que é que eu quero que esse componente ele execute quando esse componente ele é montado. Poderia ter também um componente de update, né? Então, se esse componente ele sofrer alguma alteração, alguma atualização, eu precisar fazer alguma ação, então percebam que eu tenho vários elementos que eu preciso estar trabalhando com ele em um componente de classe, tá? Então, se a gente está trabalhando com um componente de função, como esse daqui, o que a gente fez aqui em app.js, tá? Então ele é muito mais simples de a gente entender, certo? E de trabalhar com ele, tá? Então a gente tem aqui um componente de função app, tá? Onde a gente utilizou o useState, né? Que é um React Hook para a gente estar trabalhando com o estado da aplicação, tá? Então eu trabalhei aqui apenas com dois estados, né? No caso que seria nome e hora, e a gente trabalhou com eles aqui, tá? Então eu poderia também usar o useEffect para trabalhar com eventos, né, de ciclo de vida do componente, tá? Então percebo que é muito mais simples a gente estar trabalhando com hooks do que eu estar trabalhando com componentes de classe, onde eu tenho que ter toda essa estrutura e estar trabalhando e manipulando tudo isso, né? Então construtor, cada um dos ciclos de vida, utilizar estender component. Então, tudo isso a gente tem que estar trabalhando com os componentes de classe, tá? Então, se você puder, se for possível, você trabalhar com com a API de hooks é muito mais produtivo e mais simples da gente estar trabalhando. Mas, se por acaso você já construiu toda a sua aplicação com componente de classe, tá? Então, não tem problema, não vai deixar de funcionar, não vai estar errado, certo? Mas, como a API de hooks é uma API mais simples e mais recente, então, à medida que possível, é interessante a gente estar migrando componentes de classe para estar trabalhando com componentes funcionais utilizando a API do React Hooks.